habitar, e aqui estou. Me acompanha por onde eu vou, me ama. Graças ao Deus que me fez filho seu. Tenho o amor de Deus e socorre nas lutas aqui e diz: tem fé em Deus, posso te ajudar. Impossível pra ti vou resolver. Aleluia, aleluia. Misericórdia alcancei, sou filho do Rei. Da glória, poderoso, eterno Pai, que me fez filho seu. Maravilhas, riquezas, meu Deus, fez para mim. Fez a terra, o céu, fez o mar, tudo pra mim. Fonte eterna de vida, de amor, com sangue me comprou. Se me deu um reino celestial. Neste Deus tenho fé, tenho amor que me traz poder. Um poder que transforma meu ser, faz-me forte e invencível. Amor de Deus, oh amor de Deus, eu sou feliz, Deus me fez filho seu. Aleluia, aleluia. Aleluias ao Deus que me fez um filho seu. Aleluia, aleluia. Tenho de Deus um reino celestial. antes da criação.
Ó cansado e oprimido, vinde a mim. Eu sou o lírio dos vales, a estrela da manhã, escolhido entre os milhares. Sou a rosa de Saron, sou a rosa de Saron, o escolhido entre os milhares, a estrela da manhã. Eu sou lírio dos vales. Enviado aos judeus, eu fui rejeitado pelos meus, eu endureci os corações, pois queria salvar toda a raça, todo o povo, cada tribo e nação. Eu sou o lírio dos vales, a estrela da manhã, o escolhido entre os milhares. Sou a rosa de Saron, sou a rosa de Saron, o escolhido entre os milhares, a estrela da manhã. Eu sou lírio dos vales. Com Saulo, eu mudei seu nome a Paulo. Eu visitei a cabana quando nasceu o Elias prometido, o profeta William Branham. Eu sou o lírio dos vales, a estrela da manhã, o escolhido entre os milhares. Sou a rosa de Saron, sou a rosa de Saron, o escolhido entre os milhares, a estrela da manhã. Eu sou lírio dos vales. O mundo está caminhando para o fim. Atentados e bombardeios podem comprovar. Ouvimos rumores de guerra, ninguém
isso acontecer, serei um dos tais. Não vou estar aqui pra ver manchete dos jornais. Sumi um povo diferente, cheio do poder de Deus. Deste mundo nada quero, sou filho do Rei. Eu aqui não vou estar, com a igreja vou subir. Mundo, para que te quero? Eu não sou daqui. Crente cheio do Espírito, Jesus vai arrebatar. Creio pelas evidências, não vai demorar. O mundo está caminhando para o fim. Falsos profetas têm surgido por aí. Já não querem mais a sã doutrina, o amor e a comunhão. Entre o ímpio e o justo, a separação. A ciência está aumentando cada dia mais. Drones humanos já são notícias mundiais. Com Deus não existe cópias, somos originais. Vivendo aqui na terra momentos finais. O mundo está caminhando para o fim. Há tantos desviados por aí que desprezaram a Jesus Cristo e abraçaram um mundo de horror. Mas ouça agora o conselho do Senhor. A colheita está chegando, é tempo de cegar. Tem ceifeiros em chamas por todo lugar. Enchei-vos do Espírito, enchei-vos do poder de Deus, pois ainda tem lugar no banquete do Rei. Aqui não vou estar, com a igreja vou subir. Mundo, para que te quero? Eu não sou daqui. Crente cheio do Espírito, Jesus vai arrebatar. Creio pelas evidências, não vai demorar. Graças a Deus que nos dá a vitória. Um bom dia, meus amados e preciosos irmãos, pela graça, pela misericórdia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós estamos aqui mais uma vez para apresentarmos este programa Momento Devocional com Deus, com o tema Ao que Vencer. É uma pequena série. Hoje é o capítulo 9 desta série Ao que Vencer. Nós estaremos então encerrando esta série Ao que Vencer e posteriormente
nós começaremos com uma outra série, se o Senhor assim nos permitir. É certo que o que já foi dito até aqui, creio que é suficiente para nós vencermos todas as lutas, todas as provas. Simplesmente uma palavra que é vivificada em nossos corações já é suficiente. Davi, mesmo pegando ali 5 pedrinhas para ir ao encontro de Golias, mas ele sabia que uma pedrinha só era suficiente para Golias. Ele levou as demais, como diz os historiadores, se alguém, quem sabe, né, não sei se Golias tinha irmão, ou se viesse alguém mais, ele teria uma pedra para os demais. Mas uma só foi suficiente para ele destruir, para ele matar Golias. Aquele centurião, ele diz, diga somente uma palavra. Aquela mulher, ela diz, se eu tão somente tocar na orla do seu vestido. Aquela mulher sirafonista, ela diz, os cachorrinhos também comem da migalha que cai da mesa do seu Senhor. Vocês observam que não é a quantidade, mas é a qualidade de simplesmente uma palavra que for vivificada em nossos corações. E nós precisamos, meus queridos, nos atentarmos para isso. Há uma história, se eu me lembro bem, do fogo, três que se encontraram, do fogo, da água e da oportunidade, se eu me lembro bem. Então o fogo, ele diz assim, eu estou nas grandes queimadas, eu estou nos vulcões, e ele foi falando, e por fim ele diz assim, eu estou até num palito de fósforo. E a água disse, eu estou nos grandes rios, eu estou nos mares, eu estou no oceano, e eu estou até numa gota de chuva. Então a oportunidade foi se manifestar, falar alguma coisa. Ela falou assim, eu estou na vida, eu passo diante da vida de um advogado, de um médico, de uma secretária do lar, uma empregada doméstica. Ela foi dizendo, a oportunidade foi dizendo aonde ela também estaria, de forma que ela está em todos os lugares. E por fim ela diz assim, só tem uma diferença, que muitas vezes eu passo somente uma vez e não volto mais. E nós temos que atentar para isso, sabermos aproveitar as oportunidades que Deus nos concede. A Bíblia diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então isso é promessa de Deus. Se é promessa de Deus, Ele está no nosso meio. E se Ele está no nosso meio, você, meu irmão, minha irmã, tem a oportunidade de pedir a Ele o que você desejar. Nós temos que saber aproveitar isso. Veja só, se fosse concedido a você, nesta hora, uma audiência
com o presidente Donald Trump, presidente americano ou até mesmo presidente brasileiro Jair Messias Bolsonaro. O que você pediria para ele? Você e ele em uma sala de reunião. O que você pediria para ele? Qual que era o seu desejo? Agora veja só, sabe quem está nos visitando esta manhã? Não é um presidente de uma nação. Não, não é. É muito mais do que isso. É o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Doutor dos Doutores. Ele está nos visitando esta manhã. E a palavra dele sempre é essa: eis-me aqui, o que queres que eu te faça? Esta é a palavra dele. Aquele cego, ele aproveitou aquela oportunidade. Quando Jesus virou para ele e disse: o que tu queres que eu te faça? Ele disse assim: eu quero ver. Ele era cego. E Jesus então, colocando as mãos ali nos olhos dele, ele viu. Ele está falando conosco, irmão. Eu estava pensando, nós estamos vivendo num tempo de tantas vozes, de tantas personificação, de tantas coisas. E a voz do Espírito Santo, ela ficou assim um tanto natural. Ela ficou comum demais. Você compreende isso? A voz do Espírito Santo ficou muito comum. Aí que está o problema. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós nunca venhamos naturalizar, nunca venhamos deixar esta voz do Espírito Santo ficar comum. Às vezes tem acontecido isso. E aí é onde as pessoas perdem a oportunidade. Quando verdadeiramente Deus fala, aí o diabo vem e fala: bom, foi Deus que falou, mas não é para você isso aí. Você não está vendo que você não consegue isso aí? Irmão, isso é o diabo, isso é o Satanás querendo tirar a sua paz, a sua alegria. Vocês lembram daquela história lá daquele moço, daquele moço que foi preso? O seu amigo conseguiu uma audiência com o presidente Abraham Lincoln, e ali, devido ao local onde o presidente estava, o presidente simplesmente escreveu assim: ele estava condenado à morte. Mas aquele colega, aquele precioso amigo, conseguiu. Então o presidente americano escreveu lá: perdoado da execução. E aquele companheiro saiu correndo, pediu licença, autorização para os guardas, entrou ali na cadeia e diz aqui: olha, aqui está o teu perdão. Aqui está, assinado pelo presidente americano. Aquele moço foi tão estúpido, tão ignorante. Ele: não, você veio tirar sarro de mim, você veio aqui para isso. E não, se fosse do presidente americano, teria o selo, teria isso, teria aquilo outro. Você está entendendo como que o diabo faz as coisas? Se fosse Deus falando, teria que ser assim, teria que ser assim. Não foi o que os fariseus fizeram lá atrás? Não, esse menino não é menino Jesus, não. Isso não é Deus, não. Se fosse o Messias, quando ele vier, ele vai vir sobre a nossa linhagem, ele vai nascer no templo. E Jesus veio de uma maneira tão simples. Jesus veio tão simples, nasceu numa manjedoura. Aquilo impactou eles, sabe? Eles nunca contextualizaram com aquilo ali, eles não aceitaram aquilo ali. Então a coisa é essa, é nós termos discernimento de ver Deus na simplicidade. E quando nós temos este discernimento de ver Deus na simplicidade, nós não deixamos as oportunidades passar.
perigo é isso, é eu deixar a minha oportunidade passar. E quando ela passa, é como eu disse, às vezes nunca mais ela volta. Então aquele moço ali na cadeia, na prisão, ele deixou a oportunidade dele passar. E o que aconteceu? O amigo se retirou, triste, lamentou, e ele foi então sentenciado à morte. E depois o caso dele foi julgado na Suprema Corte Americana, e os juízes ali chegaram a um acordo ali, chegaram a uma decisão em relação àquele pedido que foi transitado e julgado. Então o veredito saiu. Um perdão só é perdão quando é aceito como perdão. Ele não aceitou aquilo ali como perdão dele. Ele não aceitou. Então veja só, minha irmã, meu irmão, aceite mais uma vez nesta manhã, aceite de alma, aceita de espírito, aceita de corpo. Ou seja, aceitamos de espírito, alma e corpo, corpo, alma e espírito. Aceitamos a nossa libertação. Você aceita a sua cura nesta manhã. Não é que ele vai te curar, não. Ele já nos curou há quase 2000 anos atrás, ali no Calvário. Ali, irmã, irmão, ali ele disse assim: tudo está consumado. Tudo, a tua tristeza, a tua enfermidade, tudo esses males que vêm sobre nós, o nosso mestre conquistou ali no Calvário. Foi assim, aquele dia, até o sol parou. O véu do templo rasgou de alto a baixo, por causa de você, por causa de mim, por causa de nós. Agora veja só, que tremenda oportunidade que nós temos nesta manhã de sermos abençoados. De sermos abençoados. Então não ouça a voz do Espírito Santo de uma forma natural. É mais um programa. É mais vamos dizer assim, mais um passatempo. Não é. É mais uma oportunidade que Deus está me concedendo para mim receber a minha bênção. Vocês lembram que uma vez, quando aquela água ali no São João capítulo 5, no tanque de Betesda, aquela água era agitada, quando o anjo descia, a água era agitada. E aquele que chegava primeiro ali, ele recebia a bênção dele, a cura. E muitos queriam chegar, mas não tinha meios, não tinham oportunidades. E certa feita, ali tinha um homem que tinha 38 anos. Jesus veio para abençoar aquele homem. Agora eu pergunto para você, ele não está aqui nesta manhã para te abençoar? Pastor, onde eu posso ver Deus? Veja Deus nos passarinhos. Mombrana pregou uma mensagem intitulada Mostra-nos o Pai. O profeta disse: Deus no universo, Deus na sua palavra, Deus em nós. Você consegue compreender? É simples. Deus está na natureza, Deus está na sua palavra e Deus está em nós. Creia nisto, minha irmã. Creia nisso. Não duvide da tua cura. Não duvide da tua libertação. Não duvide que Deus tem uma bênção nesta manhã. Não duvide, porque verdadeiramente Ele tem uma bênção especial para você. Eu creio assim, amém? Deus abençoe a todos vocês. Vamos então ler a Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 21. De forma que nós vamos encerrar hoje esta série
Ao que vencer. E amanhã, às 9 horas da manhã, nós teremos uma série, nós teremos uma programação especial. Amanhã, às 9 horas da manhã, um trovão de Deus. Não deixam de assistir. Amanhã, às 9 horas da manhã, momento devocional com Deus, uma edição especial amanhã. E hoje à noite nós teremos aquele trovão de Deus, aquela bênção de Deus para nossas vidas, que é o último capítulo da série Casamento Compartilhado. Nós vamos assistir hoje à noite a 16ª edição da série Casamento Compartilhado. E graças a Deus que Deus tem nos proporcionado isso. Assistimos a primeira, segunda e assim sucessivamente. E agora estamos aí na 16ª, a última edição desta série Casamento Compartilhado. Não esqueçam de estar conectado às 19h15, horário aqui do Mato Grosso. E compartilhe esta programação com seus vizinhos, com seus amigos, seus familiares. Amém? Estamos combinados assim? Não percam esta bênção. Isso é um maná de Deus para nós. É um jantar espiritual que Deus concederá para nós. Deus continue nos ajudando. Vamos orar nesta hora. Senhor Deus, Pai bendito, mais uma vez, Senhor, eu peço a Tua graça, peço a Tua misericórdia, que o Senhor possa abrir a Tua palavra para todos nós, ó Pai. Ó Deus, ler a palavra de Deus é uma coisa. Agora o Senhor abrir a palavra para nós, o Senhor revelar isto aí, somente o Senhor, somente o Espírito Santo pode fazer, Pai. E eu peço nesta manhã que todos que estão me acompanhando sejam abençoados, sejam ajudados, ó Pai. Quantas mães estão precisando, Senhor, de uma bênção para os seus filhos. Quantos pais estão precisando de um emprego, estão precisando de algo, ó Pai. Que o Senhor tenha compaixão de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos, ó Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Nós vamos ler a Bíblia, Apocalipse capítulo 3, versículo 21, para darmos continuidade então a esse tema, ao que vencer. Então está escrito assim: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Amém? Que Deus possa nos ajudar, que Deus possa nos abençoar. Se eu for perguntar aqui agora, quem quer vencer, acredito que todos levantariam a mão. Eu creio que todos levantariam a mão e diriam assim: pastor, eu não só quero vencer, mas eu vou vencer. Amém? Agora veja só, irmãos, quem tem profeta, tem profeta. Quem tem profeta é abençoado. Então veja, parágrafo 103 da mensagem, como poderei vencer? Você faz essa pergunta: eu quero vencer. Eu creio que é isso, não é? Você quer vencer? Então veja só, o profeta diz no parágrafo 103 desta mensagem, como poderei vencer? O profeta diz: vencer significa, olha aqui, ó, vencer significa comprar um carro novo, comprar uma casa nova, isso, aquilo. Não, tudo isso é bom. Se você conquistou, né? Foi lutas, você conquistou. Mas o profeta diz: vencer significa suportar a prova. Você compreendeu? Vencer significa suportar a prova. Eu pergunto assim:
Quem é que não está passando por provas? Quem é que não está passando por lutas? Se tem alguém, que se apresente, por favor. Se tem alguém que não esteja passando por prova, por favor, se apresenta. Liga para mim. Porque, na verdade, irmãos, todos nós estamos passando por provas. Desde uma criança. Na verdade, a prova, a batalha, começa desde a fecundação. Desde a fecundação. Quando ali, o genes masculino ali, né, o espermatozoide, ele vai para encontrar com o óvulo. Então ele passa por caminhos e vai. E quantos saem ali? Quantos espermatozoides saem? Quantos genes saem ali? Aí eu pergunto, quantos penetra no óvulo? Quantos chegam primeiro e entram? Porque na saída, cientificamente falando, muitos morrem. Uns nascem mortos, outros no trajetório até chegar ao óvulo, ele morre. Mas há um predestinado para chegar ali no óvulo. Então você veja só, nós somos vencedores desde o ventre. Desde o ventre nós estamos numa corrida, nós estamos numa batalha, nós estamos numa prova. Então todos estão passando por provas nesta hora. Agora, vencer é isto, é nós suportar as provas. É difícil suportar, mas a questão é essa: se Deus está conosco, se Deus está no meu barco, aí nós vamos suportar as provas. Veja o que disse o apóstolo Paulo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Paulo diz assim, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis suportar. Não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Às vezes nós olhamos muito, irmão, a questão de muitos fracassos, a questão de muitas derrotas, pessoas que se estacionam na longa jornada da vida, na longa caminhada da vida, é justamente isso. Sabe por quê? Porque eles olham muito para as provas. Eles olham muito para as tempestades. Por que Pedro não venceu aquela prova? Ele estava indo bem. Ele estava caminhando por cima das águas. Mas ele sentiu o vento frio tocar nele. Aí ele olhou para as ondas. E quando ele fez isso, ele tirou os olhos de Jesus. Aí está o segredo. Quando uma pessoa tira os olhos de Jesus Cristo, ou seja, tira da palavra, ele vai perder. E qual é a intenção do diabo? É tirar os teus olhos da palavra. Ele tenta desanimar você de vir na igreja. Ele tenta desanimar você de ler a palavra. Porque dele fazendo isso aí, ele faz com que nós tiramos os nossos olhos da promessa. E quantas promessas Deus tem feito para nós? Ele tem promessa para você. Nós temos que aceitar as promessas dele e crer nas promessas que ele fez para nós. Então veja só, as provas tão grandes, suporta ela. Para você ser um vencedor, você precisa suportar as provas. Então o profeta diz, como todos os velhos santos fizeram.
Olha, veja só. Vencer significa suportar a prova, como todos os velhos santos fizeram, como Jesus fez. Você não quer fazer uma oração comigo nesta manhã? Senhor, me ajuda a suportar as provas. Nós vamos fazer no final da programação, juntos, esta oração. Senhor, me ajuda a suportar os testes. Meu irmão, não é fácil. Não é fácil. É testes em cima de teste. Você vai entrar numa grande empresa, qualquer empresa você faz um teste. Conforme a empresa, o volume, a empresa financeiramente falando, ela é maior, o patrimônio, então maior são os testes, maior são as provas. É desse jeito que funciona. Uma certa feita eu morava em Rondônia e eu entrei numa multinacional. Eu trabalhei por uns anos, 8 anos mais ou menos, numa empresa multinacional. Ela tinha em 13 países. Eu saí de Rondônia, eu vim aqui em Cuiabá, fiz o primeiro teste, a primeira prova, passou uns meses, fui para Goiânia, fiz prova, fiz o teste, e a minha contratação demorou quase 4 meses, só de teste, de prova, avaliação, mas graças a Deus que eu venci aqueles testes, aquelas provas. Então veja, agora nós estamos falando, não é para entrar numa empresa não, para ter um bom salário, para isso, nós estamos falando de termos vida eterna. Se para entrar numa prova, num concurso federal, estadual, municipal, as pessoas têm que lutar, o teste é difícil, é muitos concorrentes, às vezes tem 5 vagas para 600, 700, 1000 ou muito mais candidatos. Então você tem que se qualificar para você vencer os demais concorrentes, para você conquistar uma vaga. Agora veja só, nós estamos numa caminhada, nós estamos numa jornada, e nós precisamos vencer para nós nos assentarmos com Ele no seu trono. Olha que teste difícil, olha que teste difícil nós estamos passando. Mas irmão, voltamos para 1 Coríntios 10, verso 13. Não veio sobre nós tentação humana. Se o teste vem, mas Deus também está conosco, Ele dará força e graça para nós. O que Deus não quer é que nós nos entregamos. Veja, Deus está conosco, Ele está dizendo, filho, levanta, filho, caminha. Se nós falarmos assim, eu não vou dar conta, eu não dou conta, eu não dou conta, eu não dou conta, aí Ele não pode fazer nada, porque nós temos que acreditar, nós temos que ter a revelação, nós temos que ter o discernimento que nós vamos dar conta. Não, eu vou vencer. Eu vou vencer. É nós que temos que ter esta sede para vencer. O que o profeta disse naquela mensagem, a maior batalha jamais pelejada? O profeta disse que chegou num estádio de futebol, e aí tinha uma frase escrita assim, não é o tamanho do cão na briga, mas é o tamanho da briga no cão. Você compreende? Não é o tamanho do cão na briga, porque às vezes você vai ver cachorros, cães grandes assim, né? Enorme, mas é um molenga, só sabe dormir e comer. Aí você vai pegar aqueles cachorrinhos pequenos, aquelas raças pequeninhas, mas eles são bravos. Então não é o tamanho do cão na briga, é o tamanho da briga no cão. Aí eu puxo para nós, não é o tamanho das provas sobre nós, é o tamanho do desejo, é a sede que nós temos de vencer aquela prova. Quando você tem sede de vencer aquela prova, irmão, você não se preocupa com
nada. Ah, mas você não está vendo que é grande? Não, eu não estou vendo porque eu vou vencer. Eu estou com sede, estou faminto para derrotar esta prova. Amém? Então veja, no meio, os velhos santos, como Jesus, eles venceram. O profeta diz, no meio de todos os seus inimigos, ele suportou as provas. Em tudo que ele era provado, ele suportava aquilo. Peça a graça de Deus. É a nossa oração esta manhã, tem que ser esta: Senhor, me dê graça para mim suportar as provas. Irmão, se Deus não me ajudar, se Deus não te ajudar, nós não vamos suportar. Essa é a questão. Nós vamos vencer ela suportando ela. Pastor, eu não consigo suportar, nem eu consigo. Mas quando eu convido ele, aí ele me dá força. Quantas mulheres estão passando lutas? Você observa, tem horas que o homem fraqueja. A hora que a mulher tem que levar a casa sozinha, no material e no espiritual. Às vezes a mulher está sozinha dentro de casa, ou vice-versa, né? Vice-versa. Mas às vezes ela está sozinha. Às vezes caminha um tanto, aí ela cansa. Aí às vezes ele levanta. E aí ele caminha. O casal compartilhando. Veja que dificuldade. Há casos que o homem carrega sozinho. Há casos que a mulher carrega sozinha. Mas o que importa, irmã e irmão, não é questão de estar sozinho, não. O que importa é que nós vamos vencer. Porque sozinho nós nunca vamos estar. Porque Deus sempre é conosco. Nós que temos que entender isso. Nós que temos que valorizar isso. Quando isto for revelado de uma maneira especial para nós, você não vai temer mais nada. Você não vai temer mais nada. Em qualquer lugar que você estiver, você tem esta revelação: Deus é comigo. Não foi assim que Josué venceu a batalha? Quando Josué perdeu aqueles homens na batalha, ele fez uma reunião, ele fez uma conferência com Deus. Senhor, o que está acontecendo? O Senhor me disse que eu ia vencer, por que eu perdi essa batalha? Aí Deus disse para ele: olha, tem coisa errada aí no acampamento aí. Tem uma coisa errada aí, tem que acertar isso aí. Ele foi lá e descobriu que Acã tinha roubado uma capa babilônica. Tinha coisa errada. Aí ele limpou o arraial, tirou tudo que era podridão, tudo que não pertencia. Há um segredo aí, irmão. A hora que nós temos que restaurar o nosso altar. Quando Elias orou a Deus para descer fogo do céu, para queimar aqueles profetas de Baal, antes de Elias fazer aquilo, ele restaurou o altar dele. Meu Deus, nos ajude. Nos ajude. Que Deus nos dê força e graça. Você vai entender que a vida cristã, ela resume tudo nisso: discernimento. É discernimento. Resume em discernimento. Se você tiver discernimento, você pode ter certeza. Não foi o que o profeta disse na mensagem para que foi dado o Espírito, não me lembro agora, parágrafo 14, na mensagem, o profeta diz assim, se o irmão Mateus puder achar aí para mim, o profeta diz assim: nós temos que ter discernimento, nós vamos ser arrebatados mediante a classe de discernimento que nós temos do que vemos e ouvimos. Discernindo o corpo do Senhor, parágrafo 14, é isso.
Discernindo o corpo do Senhor, parágrafo 14. Nós vamos ser arrebatados mediante a classe de discernimento do que nós temos, do que vemos e do que ouvimos. Agora veja o que você está ouvindo nesta manhã. Se isso está encontrando guarida dentro do teu coração e se isso está te energizando a suportar as provas, porque a recompensa é muito grande. A recompensa é maravilhosa. É maravilhosa. Veja só. Em tudo ele era provado e ele suportava aquilo. Na própria presença da enfermidade, ele sendo o Messias, ele os curou. Na presença da morte, ele trouxe isso de volta à vida. Na presença do Calvário, sua própria morte, ele derrotou ao entregar-se a si mesmo. Por quê? Pela palavra. E na presença da morte, ele a derrotou e ele venceu a morte. E na presença do inferno, ele o derrotou e venceu o inferno. Irmã e irmão, aquele que venceu a morte, venceu as enfermidades, venceu o inferno. Onde ele está agora? Ele está no céu? Ou ele está aqui dentro do nosso coração? Ou ele está dentro de nós? O profeta não diz para nós falamos aqui numa escola dominical, domingo retrasado, se não me engano. Nós viemos da terra da cura divina. Amém? Veja só. Se nós viemos da terra da cura divina, o que pode nos deter? O que pode fazer você parar? Pastor, mas está difícil esta prova. Então aprenda isso. Vencer significa suportar as provas. Vencer significa suportar as provas. Aí você peça a Deus: Senhor, me ajuda a suportar estas provas. Olha, parágrafo 105. O profeta diz assim: olha, vencer significa reconhecer o diabo em cada uma de suas armadilhas. Aí volta ao que eu falei anteriormente, é discernimento. Você saber que é o diabo. Irmão, o único que não quer ver você feliz é o diabo. O diabo não quer ver você sorrindo. O diabo não quer que você tenha saúde. O diabo não quer que você prospere. O diabo não quer você feliz, ele não quer ver. Por quê? Porque em São João 10, verso 10, a Bíblia diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Este é o papel dele. A Bíblia do diabo resume nisso aí: matar, roubar e destruir. Isso aí que ele quer fazer. O intento dele é isso aí. Por isso que ele te ataca todo dia. Por isso que ele nos ataca toda hora, porque ou ele quer matar, ou ele quer roubar alguma coisa nossa, ou ele quer nos destruir. Amanheceu o dia, você já amanhece vigiando. Você já amanhece assim, reconhecendo o diabo em todas as armadilhas. Por quê? Porque se ele não pode te matar, ele quer roubar a tua alegria. Aí às vezes você vai passar o dia todo triste, abatido. Por que você está assim? Eu estou triste, pastor. Por quê? Porque se a gente for olhar, irmão, tudo que nós passamos machuca, dói e etc. Mas veja só, mas vamos aproveitar. Vamos aproveitar. Se fosse dito para nós agora: olha, você tem 12 horas de vida. O que você faria nestas últimas 12 horas de vida? Vamos pensar o que eu faria nas últimas 12 horas da minha vida. O que eu faria nos últimos 60 minutos da minha vida? Será que nós íamos sorrir mais?
falar mais boas coisas. Veja, nós temos que aproveitar cada minuto, deixarmos a murmuração, deixarmos esta palavra, eu não consigo, ser feliz com a porção que nos cabe. Há uma maneira de se fracassar, é ficar olhando a porção do outro. Uma pessoa que vive olhando a porção do outro, ele nunca é feliz. Uma pessoa que vive olhando, cobiçando a porção do outro, ele nunca é alegre. Veja o que o irmão Brana fez, ele saiu da casa de Oral Roberts, se eu não me engano, mensagem eu sei, se eu não me engano, ele saiu dali abatido, triste, porque a casa de Oral Roberts era uma mansão, era coisa gigantesca, linda demais. O irmão Brana disse assim, falou assim, meu Deus, eu devo ter sido infiel ao Senhor, esses homens saíram do meu ministério, olha como é que eles estão, próspero. Aí uma voz veio para o irmão Brana e disse assim para o irmão Brana, olha, mas eu sou a tua porção. Você não consegue ouvir esta voz dizer para ti, irmã? Irmão, eu sou a tua porção. Então uma maneira de a pessoa ficar abatido, triste, murmurar, é olhar a porção do outro e não valorizar a porção que Deus nos dá todos os dias. Vamos levantar as mãos e vamos dizer, Senhor, obrigado pela porção que o Senhor tem me dado. Eu estou feliz com esta porção, amém, glória a Deus. Veja, muitas pessoas dizem, o profeta diz, muitas pessoas dizem que o diabo não existe. É simplesmente um pensamento. O profeta diz, não creia você assim. Há um diabo verdadeiro. Há um diabo verdadeiro. Ele é simplesmente tão real quanto você é. Qualquer pessoa é um verdadeiro demônio. E você deve reconhecê-lo como sendo real. Então o diabo existe? Existe. É real? É real. Agora veja, você deve saber que ele é um diabo. Então, ao mesmo tempo que você o reconhece, sabe que ele é um diabo, e ele está contra você. Ih, irmão, o diabo é, não pense em você não, o diabo está a meu favor, engano seu. Ele está contra você. Então, para vencer, olha o segredo aqui, o diabo existe? Existe. Aí o profeta está dizendo aqui, ó, então, para vencer, você deve reconhecer que o Deus em você é maior e mais poderoso do que ele. Aí voltamos ao que eu falei lá atrás. Tudo se resume em discernimento. Tudo se resume em discernimento. Quando você tiver esse discernimento, que o Deus que está em você, meu irmão e minha irmã, é mais poderoso e maior do que o diabo, você vai temer o quê? Ah, pastor, mas eu estou sozinho dentro de casa. Isso é motivo para você desistir? Isso é motivo de você parar? De você se entregar? Veja só, olha a recompensa. Talvez eu estou falando a alguém que não tem nenhuma cadeira para sentar em casa. Mas veja só, ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Irmã, quem que tem capacidade de sentar no trono? Aquele que senta no trono, ele senta para quê? Para julgar. Veja, Jesus está convidando a noiva. Jesus está convidando aos que vencerem para sentar no trono. Quando você se assentar no trono com ele,
Depois isso nos dá o quê? Nós voltaremos para quê? Nós vamos julgar. Nós vamos julgar esta terra. Nós vamos julgar esses ímpios. Então veja, então não desista. Não pense assim, Deus tem se esquecido. Não, este teste, essas provas que Ele permite que venham sobre nós, é para nos dar força, musculatura, para nós vencermos. Vocês sabem, segundo a ciência, que as águias, elas fazem os seus ninhos nas pedras, nas rochas, e ali ela tem, faz de gravetos, de paus, bem resistente o ninho delas. Porém, e ela deixa aquilo macio para seus filhinhos, as águiazinhas, nascerem, ficar um período ali naquele ninho. Mas chega um tempo, a história conta, a ciência conta, que a águia vai e tira as penas do ninho. Aí aquele ninho começa a ficar espinhoso. Por quê? Porque as águiazinhas precisam voar. Elas precisam bater as asas. Tudo que vem sobre nós é para o nosso bem. Romanos 8, 28. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Eu já disse nos programas anteriores, as provas, as lutas, ela não veio para nos afastar de Deus, ela veio para nos levar para mais perto de Deus. Então nós vamos terminar nisso aqui, irmã. Vamos terminar nisso aqui, que você deve entender que o diabo existe, mas você deve compreender que o Deus que está em você é maior e mais poderoso. A questão, eu volto a dizer, às vezes nós estamos dando muita ênfase ao diabo. O diabo. Que diabo, coisa nenhuma. Manda ele catar coquinho, o que ele quiser catar. Mas na nossa vida, quem manda é Deus. Você tem essa opção, ficar alegre ou ficar triste. Você vai escolher o quê? Não, eu quero ser alegre. Mas com teu filho, aquela mulher sunamita, o filho estava morto dentro de casa. Marido, um incrédulo. As coisas não estavam fáceis para ela, mas ela dizia, vai tudo bem. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem. Irmão, ela vai falar o quê? Ela vai falar o quê se ela está a caminho do homem de Deus? Você está ouvindo o que nesta manhã? A palavra de Deus. Como nós que temos a palavra de Deus em nós, podemos dizer que as coisas vão amar? Não, as coisas vão bem. O relógio de Deus está tic-taqueando perfeitamente. O segredo é este. A nossa bênção, a nossa vitória chegará. Mais dias ou menos dias, mas a tua vitória chegará. Hebreus 10, 37. Um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Então tenhas paciência com Deus, suporta as provas, e você estará reinando com Ele. Que coisa maravilhosa. O profeta diz, quando você olha para trás, você está derrotado. Isso é palavra do sétimo anjo. Parágrafo 106. Quando você olha para trás, você está derrotado. Você já olhou para trás até hoje? Então, da agora para frente, eu disse isso. Esta série, você observa que todas as séries que nós estamos falando, irmãos, eu não tenho dúvida que é Deus que fala conosco. É Deus que fala, as inspirações vêm. Então veja só, esta série, Ao que Vencer, isso é tremendo. Se tem um momento difícil que nós estamos passando, é este. É difícil, irmão, não está fácil não. Suportar eu mesmo. Sabe, você suportar você mesmo. Que coisa difícil.
suportar filhos, suportar filha, suportar marido, suportar esposa, suportar irmão, suportar pastor. Que tempo difícil que nós estamos passando. E nós temos que suportar. Segundo aos Coríntios capítulo 11, o apóstolo Paulo disse: oxalá me suportasse um pouquinho na minha loucura. Às vezes o marido faz um papel de louco, aparentemente. Suporta. A esposa, suporta. Suporta, leva isso até o final. Às vezes os filhos estão numa fase assim, né? É tanta pressão, tanta dificuldade, e às vezes faz um papel de louco, de uma pessoa demente aparentemente, e você vai fazer o quê? Suportar. Só uma maneira de nós vencermos isso, irmão, é nós orarmos mais. É nós orarmos mais. Nós estamos orando muito pouco. Só Deus para nos dar isso. Como que diz o profeta? Pouca oração, poucas bênçãos. Muitas orações, muitas bênçãos. A questão é essa: nós temos o remédio, mas nós preferimos olhar para trás. Nós parece que estamos assim, nós só vamos até ali, ó. Jesus Cristo é o mesmo ontem. Ou Jesus Cristo é o ontem. Não, Ele é o mesmo hoje também. Veja, Ele é o mesmo outro. Mas pastor, como que os apóstolos venceram? O profeta falou, eles suportaram a prova. Aí o profeta está dizendo, se você quer vencer, não olhe para trás. Quando você olha para trás, você está derrotado. Você não pode dizer, eu tenho uma doença. O profeta está dizendo isso, irmã. Pastor, eu tenho uma doença. Não, eu já disse para vocês, eu não aceito isso aí. Eu nunca gostei de gastar dinheiro com remédio. Bem entendido, a gente tem que tomar. Não sou contra não, mas você não se conforma com isso. Ajoelha, ora a Deus, peça graça, peça graça, peça graça, peça graça. Não importa se você vai passar 10 anos pedindo para Deus tirar esta enfermidade. Senhor, tira isso aqui de mim. Não importa, o importante é Ele tirar. Não importa se você entra na fila de oração 15 vezes, tem pessoas que rejeitam. Aí volta o que eu disse lá no início, perde a oportunidade. Tem pessoas que perdem a oportunidade. Há uma chamada de altar, às vezes fica com vergonha. Ah, mas no culto passado eu fui no altar. Não, o necessitado, o doente é você. Sou eu. Eu pergunto, se você recebe alta do hospital, chega em casa, passa mal, você volta para o hospital ou fica em casa? Ah não, eu já acabei de sair do hospital, eu não vou para o hospital de novo. Hã? Você volta para o hospital. Enquanto você não receber a sua cura, o seu tratamento ali, você não para. Então é assim, Deus te chamou, você viu que é Deus te chamando, que é uma oportunidade, venha. A Bíblia diz assim, ó, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E ponto final. Amém? Então você não pode dizer, eu tenho uma doença. Você deve compreender que o Espírito Santo que está em você já venceu estas coisas. E Ele está em você. E você pode vencer através dele. Isso é exatamente como está escrito na Escritura. Vamos parar por aqui, irmão. O Espírito Santo que está em você já venceu todas as coisas. Eu espero que esses 9 capítulos, Deus tenha te ajudado. Sem dúvida, nós não chegamos na profundidade do assunto, mas as poucas palavras que já foram ditas, eu creio que foi suficiente para você, já é suficiente para você vencer. Como nós ouvimos hoje, o diabo existe,
mas nós temos que compreender que o Deus que está em nós é maior e mais poderoso. É um destaque que nós ouvimos esta manhã. Nós temos que entender assim, o profeta diz, olhar para trás é ser derrotado. O profeta disse isso aqui, ó. Quando você olha para trás, você está derrotado. É outro destaque que doravante, isso se torna novo em nós. Novo em nós. Vamos olhar para frente. Vamos olhar para a promessa que Deus fez para nós. Vamos olhar para o trono que está preparado para nós. Você não tem ambição de sentar neste trono? Às vezes nós brigamos, sabe? Eu fico olhando assim, tem pessoas que brigam, caluniam, difamam, faz tantas coisas, só para tomar o lugar de uma pessoa aqui na terra, para sentar numa cadeira legislativa, para sentar numa cadeira do executivo, num parlamento. Você está entendendo? Que grandes coisas, sentar numa cadeira por 4 anos, ou que seja por 50 anos, mas é aqui, é perecível. Oxalá se todos empenhassem força para sentar neste trono. Não, eu quero sentar lá. Nunca ninguém me deu uma oportunidade para sentar nessas cadeiras aqui embaixo, mas eu tenho um trono para mim me assentar com o meu mestre. Eu vou me assentar com ele, eu vou tirar uma foto com ele. Na verdade, nós já temos a foto aqui, nós vamos, a realidade, o positivo está do outro lado. Isso aqui é o negativo. Quando você tem o negativo, quando você olha na Bíblia, você olha assim, você já se vê assentado com ele no trono. Não é que você já se vê assentado. Ah, mas você é um paupérrimo, você é isso, você não importa. Raabe chegou lá? Chegou, então eu vou chegar também, ó. O ladrão da direita chegou? Chegou, então eu também vou chegar. Davi chegou? Chegou, então eu também, ué. Amém? Você pode dar um glória a Deus? Irmão, Josué venceu? Venceu. Eu não posso entrar como Josué? Não, não pode. Josué foi um general, foi um grande homem. Você é um coitadinho, então que eu entro como ladrão da direita. A questão é que eu quero entrar. E Deus vai me dar graça para mim entrar. Se eu não posso entrar como Noé, um grande construtor da arca, eu não tive essa comissão. Mas eu tenho uma comissão, é crer na palavra de Deus. Então isso foi dado a mim. Eu não fui chamado para construir a arca como Noé foi chamado. Eu não fui chamado para estar na Babilônia como os jovens hebreus estiveram. Mas eu fui chamado para viver nesta era, para ser uma testemunha desta era, para ser um vencedor desta era, deste século 21 que eu estou vivendo. E eu vou ser um vencedor. Amém? Você crê nisso, que você vai ser uma vencedora, um vencedor? Vamos orar nesta hora. Senhor Deus, Pai bendito, juntos neste momento, Senhor, tomamos a Tua palavra como o melhor remédio para nós, ó Pai. Depois destes 9 dias, 9 capítulos, Senhor, falando sobre ao que vencer. E nós ouvimos nesta manhã que vencer significa suportar as provas. Meu Deus, eu peço a Tua misericórdia sobre os meus irmãos, sobre as minhas irmãs. É muita luta, é muita tentação, muitas provas que vêm sobre cada um de nós, ó Pai. Mas nós aprendemos esta manhã que o Deus que está em nós é maior e mais poderoso do que todas as coisas. Eu peço ao Senhor que esforça a nossa coragem, ó Pai. Esforça a coragem da minha irmã, esforça a coragem do meu irmão, Senhor. Não deixa que ele desista, não deixa que ela desista. Não deixa que ela pare, Senhor, não deixe que ele pare. Não deixa que ninguém fique olhando para trás, que ninguém fique olhando para os obstáculos, que ninguém fique olhando, dando atenção para as tempestades, mas que todos tenham os seus olhares fixos na palavra de Deus, que todos estejam olhando para o Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai.
Senhor, como ministro do teu evangelho, eu peço as bênçãos do Senhor sobre este povo. Se porventura tem alguém enfermo, que receba a cura nesta hora. Se tem alguém oprimido, receba a libertação. Se tem alguém abatido, cansado, desanimado, que receba a energia atômica do Espírito Santo, ó Pai. Pois eu peço porque eu creio, Senhor, que o Senhor é a força da nossa vida. Ajuda este povo, Senhor, ajuda estas mães, ajuda estes pais, ajuda esta mocidade, ajuda os anciãos, ajuda esta igreja aqui e nos demais lugares, os pastores. Senhor Jesus Cristo, toma cada um de nós nas tuas mãos, ó Pai. No nome do teu Filho amado é que eu te peço. Amém, Senhor, amém. Meus irmãos, tem um hino que diz assim: olhando para Cristo, meu divino, olhando para Cristo, meu divino Salvador, eu quero trabalhar, naquela cruz. Vocês conhecem o hino, não lembro a letra. Então vamos olhar para Ele, vamos continuarmos olhando para Ele. Eu creio que esta palavra, esta manhã, ela veio e deu uma limpada no nosso para-briso, né? Estava um pouco assim embaçado, agora você consegue ver melhor, enxergar melhor as promessas, enxergar melhor. Amém? Deus abençoe, vamos ouvir o hino, voltaremos com a segunda parte. Um abraço, até daqui a pouquinho. Senhor enviou-me aqui para te dizer que esta dor hoje vai ter fim. O que Ele prometeu chegou a hora de cumprir. Pode o inimigo se levantar, mas não vai conseguir. Enfrente essa barreira, ultrapasse essa fronteira. É hora de vencer. Nosso Deus é poderoso, basta somente você crer. Ele faz o impossível para te defender. Eu já posso sentir Sua presença nesse lugar, a tua vitória hoje. Ele veio entregar milagres e maravilhas, operando já está, porque a glória do Senhor inundou este lugar.
promessas do Senhor, Ele tem por você imenso amor. Sara tuas feridas, restaura tua vida, renova o teu coração e te acolhe em seus braços, te fazendo um campeão. Enfrente essa barreira, ultrapasse essa fronteira. É hora de vencer. Glória a Deus. Meus irmãos, Nosso Deus é poderoso. meus irmãos que estão me ouvindo agora, abaixa um pouquinho esse hino, Basta irmão Mateus. somente você crer, Ele faz. Baixa o um pouquinho o impossível. hino. Deixa só como um fundo o hino, um pouquinho mais alto. Te defender. Irmãos que estão me ouvindo agora, Eu talvez já tenha posso alguém que sentir está com medo. Veio esse sentimento em mim agora. presença nesse lugar. Tem alguém que tem medo, Hoje está temendo alguma coisa, está preocupado com alguma coisa? milagres e Hã? maravilhas operando Vamos, já está. vamos falar com Ele. Glória do Senhor Você que tem medo de alguma coisa, inundou este lugar. esse medo vai ser dissipado agora. Talvez seja justamente isso que está impedindo você de vencer. Passe essa fronteira, Talvez seja esse medo. hora de vencer. Nosso Deus é poderoso. Eu não sei, seja onde você estiver. Basta somente Se você pode ajoelhar, ajoelha. Se não, levante uma das suas mãos. Eu vou orar por você. Este medo tem que te deixar agora, tem que ser repreendido. eu já posso sentir Sua presença nesse lugar, a tua vitória hoje. Ele veio entregar milagres e maravilhas, operando já está, porque a glória do Senhor. Amém, Senhor, amém. Glória a Deus. Glória do Senhor. Somente creia, minha irmã, somente creia. Este medo não faz parte da sua vida mais. Tenha ousadia. Tenha ousadia. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a todos vocês. Deus ajude a todos que estiveram conectados conosco, todos que estiveram participando. Aqui há vários destaques. Há vários destaques aqui. E Deus continue recompensando a todos vocês. Eu estarei orando por vocês. Da mesma forma eu peço as vossas orações. Amém? Vocês prometem que vão orar por mim? Se prometem, levante as mãos. Jesus estará vendo. Orem por mim. Preciso incansavelmente das vossas orações em meu favor. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a todos. Eu não vou ler os destaques, tem bastante, alguns aqui, mas Deus sabe todas as coisas. O horário já está avançado.
Às 12h30 nós estaremos de volta com o programa de rádio na voz do pastor Joaquim Gonçalves. Às 19h15 com a série de casamento compartilhado. O último capítulo, a última edição, né? Estejam conectados e compartilhem. Amanhã, às 6h da manhã, nós começaremos com uma nova mensagem tremenda de Deus para nós na voz do irmão Brana. Hoje nós terminamos a mensagem O Desespero e amanhã começaremos com uma nova mensagem, Trovão de Deus, para nós das 6 às 6h30. Às 9h da manhã, amanhã nós teremos uma programação especial, momento devocional com Deus. Às 12h30 nós teremos então aquela mensagem, programa de rádio, e às 19h de novo no santuário, 19h30 amanhã, culto de ensinamento. Venha estar no santuário. Deus continue te abençoando, amém? Vamos ler aqui, que estiveram conectados conosco: a irmã Yolanda Loyola, a irmã Luzinete dos Reis, irmã Luzinete, irmã Isaltina, irmã Juliana, irmã Priscila, irmã Eunice, irmã Elisângela Veloso, irmã Dileia Carneiro, irmã Rebeca Marques, irmã Meire Amari, irmã Creuza, irmã Débora, irmão José Honório, irmão Bernardino, irmã Ana Maria, irmã Ludmila Martins, irmão Vitor, irmã Railda, irmão Luiz, irmã Eva, irmã Maria Pereira, irmã Bela, irmã Shirley, irmã Maria José, irmã Carme, irmã Célia, irmã Luana, irmã Patrícia, irmão Orlando, irmã Esther, irmão Antônio, irmã Lúcia, todos vocês e os demais que não colocaram o nome, olha, Deus abençoe todos vocês, Deus continue ajudando. E lembre-se de uma coisa: aquele que venceu, aquele que conquistou todas as coisas, ele habita dentro do seu coração. Ele não está tão longe de você, não. Às vezes você pensa que ele está longe, mas ele não está longe. Ele habita dentro do teu coração. Amém? Começa a olhar para dentro de você e você verá que você é um vencedor, uma vencedora. Deus vos abençoe. Vamos levantar as mãos e vamos dizer: que o Senhor nos livre dos males deste dia e nos dê equilíbrio até a hora de sua aparição. Um forte abraço e que Deus continue vos abençoando, que Deus continue vos energizando com a atômica do Espírito Santo, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Ficamos com o hino de saída. Deus vos abençoe. Aleluia! Graças a Deus! As situações aqui nesta vida às vezes querem nos desanimar. Um forte cansaço desce em teus ombros, parece até que não vou suportar. E quando as forças estão se acabando, olho para o alto e não vejo solução. Jesus me socorre em meio à amargura, renova as forças em minha mão segura, dizendo: meu filho, você vai vencer. Você vai vencer. Por onde passares estarei contigo. Eu sou o teu Deus, teu fiel amigo. Contigo o vale vou atravessar. Prossiga lutando, que eu vou na frente para te guiar. E se tropeçares vou te levantar, e no fim da jornada a vitória terás. Graças a Deus! Aleluia! Se na longa estrada te sentes sozinho e os espinhos te ferem nos pés, o
era gigante, parecia até ser maior que tua fé. Mas nesta batalha não luta sozinho, existe um amigo que quer te valer, que me prometeu não te deixar sozinho. Chame por ele está bem pertinho, te ajuda e te diz que você vai vencer. Aleluia! Você vai vencer, por onde passares, contarei contigo. Eu sou o teu Deus, teu fiel amigo. Contigo o vale vou atravessar. Prossiga lutando.